Bom dia, Fábio. Já Bom puxou, dia. já puxou o casaquinho? Pois é, pegou de surpresa. É, Agradável, tá, agradável. tá bom, né? Dia bonito, solzinho e o ventinho potencializa esse frio aí. Bom, doutor Marcelo está aqui comigo. Eu só fazer uma pergunta antes da entrevista. O senhor tem filhos grandes hoje. Filho grande já hoje, estudando fora. Mas se fosse na época dele estar na escola, o senhor acha, qual é a sua opinião? O senhor permite que aluno, que professor, segurança, secretário de escola, diretor de escola, abra a bolsa do seu filho na escola, dentro da sala de aula ou dentro do colégio? Obrigado, Fábio, pela pergunta. E os ouvintes da Rádio Acústica me conhecem de muitos anos aqui, que eu não costumo ficar e não fico em cima do muro, e a minha resposta é muito objetiva. Sim, claro. Eu sempre passei isso para o meu filho e sempre participei de grupos de pais e mestres, participei como pai de pais e mestres, como pai representante, e sempre passei a seguinte mensagem para o meu filho: a professora é autoridade dentro da sala de aula, os diretores são autoridades dentro de uma escola, não me traga queixa que o professor te falou isso, que o professor te falou aquilo. Obedeça, seja respeitoso, seja educado e siga as normas do colégio. Algumas situações, queria ir com outro uniforme, não, existem regras dentro do colégio. O colégio existem normas, precisa ir de uniforme, precisa chegar no horário. Se porventura, Fábio, tiver, nesse caso, algum funcionário que esteja na porta do colégio e que peça que todos os alunos abram as suas mochilas, eu não vejo absolutamente nenhum problema. No meu caso, do meu filho, acredito que do teu filho também, Fábio, não há o que esconder dentro de uma mochila. O que ele encontraria dentro da mochila do meu filho? Talvez um lanche, um caderno, um lápis e agenda. Ponto, nada mais do que isso. Quando nós visitamos um órgão público, nós passamos por um detector de metal. Quando há qualquer suspeita, o segurança manda abrir e nós não polemizamos com isso. O problema é que nós, pais, tiramos a autoridade dos professores dentro da sala de aula, porque o professor repreende um aluno quando ele está sendo mal educado ou quando ele não está tendo condutas adequadas, e esse aluno reclama para o seu pai. O que o pai faz? E vai tirar a satisfação dos professores, dos diretores. Ou seja, o problema não é a escola, o problema é a família. A família. Pergunto para ti, Fábio, nesse caso desses dois adolescentes já aprendiz de marginais, é isso, tem que ser muito claro. Um jovem de 15 anos que esfaqueia, que é premeditado, um professor, já são marginais, mini marginais. Eu pergunto para ti, claramente, esses pais tinham a mínima noção dos filhos que eles criavam dentro de casa? Esses pais observavam o boletim dessas crianças? Pede, quem sabe, coloca as notas deles aqui. Eu duvido que essas crianças tinham notas decentes. Um tem 15 anos e está na 7ª série. Quais eram as notas já é um deles? alerta, já né? é um alerta. Né? E, segundo a imprensa, o alvo era o diretor. Os pais tinham noção do que esses filhos faziam? Tinham noção das redes sociais, porque eles estavam circulando dentro das redes sociais com essas notícias. Então eu deixo aqui meu ponto bem claro assim: professor é autoridade dentro da sala de aula. Ponto. Muito bem. Doutor Marcelo, vamos imaginar o seguinte: o senhor foi inovador aqui no diz respeito a trazer, a montar e estruturar uma casa geriátrica, que é a Geriatria Malma, que é consagrado uma casa assim que tem tido um respeito e um reconhecimento pela comunidade. Mais uma vez, o Troféu Costa Doce alerta esse nome e essa estrutura que foi montada. Mas eu queria te perguntar o seguinte: antes de eu ir para a casa geriátrica ou discutir em casa sobre casa geriátrica, o que leva uma família ou uma pessoa a decidir por uma casa geriátrica? Boa pergunta, Fábio. Pois é. Geralmente, essa decisão de levar um ente nosso para dentro de um residencial geriátrico, isso é uma discussão, geralmente, quando eu falo discussão em uma conversa salutar, entre os familiares que já vem de longa data. Nós começamos a observar que o nosso familiar já começa a ter algumas alterações de conduta. E é óbvio que a gente tem a opinião do médico da família, geralmente o neurologista ou psiquiatra, e que em alguns casos, a grande maioria, começa a diagnosticar casos de demência, que Alzheimer é um caso de demência, ou o Parkinson. E
vai evoluindo, ambas doenças vão evoluindo. Chega um determinado momento que essa pessoa ela perde o poder de fazer as suas atividades básicas essenciais, como alimentação, como higiene. E aqui a gente pode citar um caso interessantíssimo que aconteceu com uma pessoa que todos, ou a maioria dos ouvintes conheçam, Fábio, que é o ator que morreu há pouco tempo, o Gene Hackman. Sim. O Gene Hackman, para quem não sabe, quando entraram na casa deles, eles encontraram ele, a esposa e o cachorro mortos. Qual foi a causa das mortes? Gene Hackman sofria de demência, uma demência severa. Ele já não tinha conhecimento do seu ambiente. A esposa era lúcida, porém a esposa é que mantinham as atividades vitais do Gene Hackman. E ela veio a sofrer de um mal súbito e morreu. O Gene Hackman não se deu conta disso daí porque já tinha demência. Como ele dependia de alguém para sua alimentação, para oferecer água, para comer, ele entrou em inanição e veio a falecer. Olha que caso triste, mas interessante. E isso acontece com nossos entes. Quando a gente precisa tomar essa decisão, e aí a gente parte para cuidadores, dois cuidadores, mais um a cada noite, para respeitar os horários da lei trabalhista, a reunião que se chegou nessa família é que realmente talvez um residencial geriátrico seja a melhor opção para esse nosso familiar. E aí, Fábio, qual vai ser a decisão? Como é que nós vamos escolher um residencial geriátrico? Primeira coisa, visitar, entrar dentro desse residencial, conversar com o proprietário, quem é o responsável legal por essa geriatria, quem é que responde por essa geriatria. Entre dentro do residencial, veja as condições de higiene, veja como os clientes estão vestidos, como é que eles estão. É isso que eu quero fazer, vou falar com o Dr. Malma. Eu tenho que entrar na rede da Gaúcha com a notícia hora certa e eu volto com o Dr. Marcelo Malma aqui sobre esse assunto que eu acho muito interessante a gente conversar sobre isso dentro de casa. Já voltamos. E agora eu converso. Nós estamos falando sobre o seguinte, como é que se define, se decide por a questão de uma geriatria. O Dr. Marcelo está dizendo uma coisa que eu acho muito interessante. Não tem que ter vergonha da gente entrar, olhar. Olha, eu queria olhar. Que nem hotel. Olha, pessoal, eu já cheguei em hotel viajando, doutor Marcelo. E eu disse o seguinte, me desculpa, mas eu não vou ficar nesse hotel. Realmente não gostei. Eu sou assim, porque tu não está ganhando, tu está pagando. E se tu olhar e não te agradar, é melhor tu definir antes de tu te arrepender. É isso que funciona? Exatamente. Então, voltando, né, Fábio, se a família decidiu que o meu familiar vai ficar aos cuidados de um residencial geriátrico, o primeiro passo é visitar essa geriatria, né? E não o que muitos fazem, ligar para a geriatria, eu quero saber qual é o custo para eu deixar o meu pai aí. Essa é a última pergunta, né? O que está envolvido, o que você quer dentro deste custo. Então, primeira dica, visite a geriatria, visite mais de uma geriatria, converse com o responsável técnico. Quem é o responsável? Pergunte para ele, se meu pai fizer febre agora, se o meu pai começar com falta de ar, se o meu pai começar com dor, ou a minha mãe, que seja, nós temos um médico que vem aqui agora, ou daqui a pouco, ou como muitos locais a gente conhece, nós temos a visita de médico uma vez por semana, 2 vezes por semana. Isso para idoso não nos ajuda. Porque idoso é como criança, precisamos ter respostas rápidas. O antibiótico talvez precise ser iniciado daqui a poucas horas, não daqui a 48 horas, 72 horas. Enfim, visitar e fazer perguntas ao responsável por esta geriatria. Peça para visitar, peça para conhecer o banheiro, peça para conhecer a cozinha, sinta o cheiro. Vê se a casa tem cheiro de urina, vê se tem cheiro de fezes, vê se tem cheiro de mofo. Veja como é que os idosos estão vestidos. Outros, né? Veja como é que eles estão penteados. Pergunte para algum deles, ou note principalmente, qual é a relação dos cuidadores, dos funcionários com esses internos. Veja se há empatia, veja se há carinho. Veja o que a clínica residencial disponibiliza. O que ela disponibiliza além do meu pai ficar aqui? Ela tem recreação, ela tem atividade física,
ela mantém o meu pai ativo com caminhadas, com jogos, com algum tipo de esporte. Qual é o tipo de alimentação? Quantas alimentações por dia? Há técnicos de enfermagem que vai separar, dar o remédio na hora certa para o meu pai. Se ele usar insulina, nós temos alguém que saiba aplicar insulina. Então, todas essas perguntas são pertinentes. Aí sim, nós vamos partir de qual é o valor, ver se encaixa dentro do nosso orçamento. E o valor tem que estar incluído os cuidadores que eu tenho em casa, a escala de trabalho que eu tenho. Será que eu tenho tranquilidade que eu vou sair para minhas férias um mês e meu pai vai ficar bem assistido? E se durante esses 30 dias o meu familiar precisar de um médico, tiver uma intercorrência, eu posso estar longe, uma distância longa, e essa geriatria vai me proporcionar essa tranquilidade, ou vai me ligar mandando eu voltar porque meu pai está precisando de um médico? Então, visite as geriatrias, conversem com eles, vejam as estruturas e principalmente veja a relação dos funcionários, né, com esses internos. É muito interessante isso. Meu amigo doutor Marcelo, muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Uma vez entrei numa casa, eu já falei aqui, tinha 3 beliches. E nesse quartinho onde tinha idosos, tinha uma janela menor que uma janela de banheiro. Eles estavam dormindo nessa peça, que não entrava nem sol. Fiquei horrorizado. Até hoje eu tenho na memória a cena que eu vi. Por isso que o doutor Marcelo está dizendo uma coisa que você tem que pensar. Tem, né, solicitar os alvarás, que são 3, né, bombeiros, de localização e o alvará da vigilância sanitária, que são exigentes, né, isso é o básico. Exatamente. Peça para ver onde é que estão os alvarás, ver a data de validade, né, Fábio? Isso é muito bom. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo, já nós retornamos e o Valério Veig Cruz